Multiplica. 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 É. 10 milhões. Multiplica. Acácio Correia. Adelaide Fogato. Nós criamos um broche para as pessoas colocarem na blusa. Porque qual que é a nossa identificação no mercado de afiliado? Aquele ali é o fulano que faturou 100 mil. Aquele é o do 10K. É uma maneira de a gente usar essa divisão e esse reconhecimento das pessoas. Então, a gente fala até para vocês das placas, nas próximas imersões, vir com os seus broches de 10 mil, 50... Quem tem 1 milhão, se quiser vir com todos os broches ou só com de 1 milhão, na roupa, tá? Então, a gente comprou aqui para ter esse negócio diferente para vocês. Tem todos aqui, tá? Aí, ó. Fazer a coleção. Porque a placa, realmente não dá para vir com todas as placas, né? Mas os broches vocês conseguem colocar na camiseta. Então também ganham os broches, tá? E aí? Beleza? Ademir Maria de Almeida. Tudo bem? Aí, ó. Ó, o broche tá aqui em cima, tá? Alexandre Ruivo. Ali. Ana Caroline Tonon. Anderson Kleber Moraes. Aí, parabéns. Ó. Bruna Aqui, Junques. Caio Eduardo É isso de aí. Lima. Aí vai ser parabéns. Carla Gomes de Oliveira. Cássio Reis. E aí, parabéns. Camila Valtric. Pro outro lado. Christian Barros da Silva. E aí, tudo bem? Parabéns. Aqui, ó. Clarissa Aguiar. Cristiana Gomes Lima. Darlan Constantino E dos aí, Santos. parabéns. Aqui, ó. E aí, irmão? Parabéns, cara. Obrigado. Aqui, ó, o broche. Parabéns, irmão. Valeu. Olha lá. Beleza? Pega o seu broche ali. Darlene de Oliveira Santos. Parabéns. David Jesus de Oliveira. Aí, irmão. Aí sim. Diane Negri. Claro. Tudo bem? Parabéns. Diego Abreu. Aí. Diego Oliveira do Parabéns. Canto. Multiplica. Diego dos Santos Cardoso. E aí, irmão? Multiplica. Parabéns. E multiplica. Aí. E aí, irmão? Parabéns. Diego Henrique Branco. Aí. Parabéns. Éden Mendonça de Matos. Bora largar, hein? Eliel Ricardo. E aí? Parabéns. Obrigado, viu? Etienne e Felipe Valeu. Flores. E aí, bichão? Beleza? Fábio de Souza Parabéns, Guerra. cara. E aí, meu barbeiro? Beleza, irmão? Flávio Henrique Rosa. Tamo junto. Aí sim, pegou o flow. Valeu, irmão.
Francimar César Parabéns, cara. Álvaro. Aí, ó. Bom. Gabriel Baltazar e Luana Porto. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Bora? Gabriela Ferreira. Tudo bem, tudo bem. Parabéns, valeu, pessoal. Gabriela Santori Morelli. E aí, irmão? Beleza? Jeane Nascimento Santos. Aí sim, hein? Gian Paulo da Silva Campos. Valeu, irmão. Guilherme Moraes Beleza, Chaves. cara? Tudo bem? Valeu, obrigado, você. Ivandro da Silva Caraca, Ribeiro. Nossa, é 20, pô. E aí? Tudo bem? Jaike da Rosa Nascimento. Parabéns, viu? E aí? Janiele Bittencourt Jacobi. Jean Ricardo Vieira. Parabéns, irmão. Jefferson de Valeu, Oliveira Cris. David. Aê! Ufa, né? Tamo junto, cara. Jennifer Marcante Bárbara Batista. E aí, irmão? Parabéns, cara. Dilson Luiz Parabéns demais. Dalla Tamo Costa. junto, cara. E aí? João Vitor Borges Parabéns, Ribeiro parabéns. da Silva. João Vitor Coutinho Damasceno. Valeu, chefe. Valeu. E aí? Beleza? Joe Amorim. Valeu, irmão. Aí, parabéns. José Renato Sabino Pimentel. Obrigado a vocês. Tanto faz. Beleza? Aí, ó. Valeu, irmão. E aí? Beleza? Posso te pedir um favor? Pode me dar um Ah lá, ó. sinal quando acabar a lista de cada placa? Parabéns, cara. José Legal. Vinícius Moreira. E aí, irmão? Beleza? Pra cima, Júlio valeu. César Melo. Beleza? Parabéns, cara. Cauê Reis da Silva. Aê, rapazão, agora sim. Pega enfim. Valeu, irmão. Kelvin dos Reis da Cunha. Tamo junto. Valeu, Caio. Parabéns, irmão. Aqui à esquerda. Aí, beleza? Fala de novo. Tamo junto. Clisman Sanches. Beleza, irmão? Bora. Aí, rapaz. Beleza? Laís Ferreira Luiz. Parabéns, velho. A placa boa. E aí? Beleza? Parabéns, cara. Tamo junto, tamo junto. Lara Mariana Beleza? Neres. Valeu, irmão. Lúcia Maciel Pereira. E aí? Beleza? Luciana Sabá Santos. Valeu, obrigado, hein? Luiz Felipe Dias. Parabéns. Matheus Panizzi. Marcos Tudo bem? Antônio Ubaldo. Parabéns.
Marcelo Barros Tardelli. Marcela Parabéns, hein? Batista Ciganha. Valeu. Tudo bem? Valeu, obrigada, parabéns. E aí, irmão? Obrigado. Valeu. Maria Márcia Gonçalves. Aí sim. Aí sim, Marisa levar um pênis Bahia. agora. Valeu, irmão. Parabéns. Mauro Monteiro Lira. Valeu. Maíra Sarran. Tudo bem? Parabéns. Bom, Marlo Homero. aí sim. Boa. Aí sim, Marisa. Tudo bem, parabéns. Nanda K-Up. Beleza? Gabrielo Butrico. Valeu, bora. Parabéns, viu? Natália Catarine Tomé. Obrigado. Aí, bichão. Beleza? Tem só da mansão dos afiliados. Só da mansão dos afiliados. Quem acompanhou a mansão dos afiliados, né? Que nós pegamos os afiliados que compraram máquina de vender em dólar em, sei lá, julho. Fizemos uma mansão, botamos 4 pessoas lá, que estavam do zero, para aprender a vender. Essas 4 pessoas, 3 já subiram no palco aqui hoje. Questão de 6 meses, cara. As 4 pessoas que estavam lá, das 4, 3 estão aqui. Entendeu? É só sobre eu entender o que precisa ser feito, focar naquilo que tem que ser feito e depois colher os frutos. Não existe um segredo, não é porque lá na mansão eu dei os códigos. É que lá na mansão eles criaram comprometimento com eles mesmos por ter ido na mansão, né? Aumentou o foco, a potência deles fazer as coisas. Por isso que eu falei ontem, né? Quando você investe em alguma coisa, aumenta a potência, tá? Então, primeiro, parabéns para vocês 3 que nós vimos lá. Pô, tinha um que não tinha feito nenhuma venda. Bora. Amanda. Olha lá. Aí sim, ó. Osvaldo Teobaldo Filho. Parabéns, parabéns. Tá, continua. Rafael Figueiredo Tudo Carlos. bem? Parabéns. Rafaela Aixa Santos. Parabéns. Parabéns, parabéns. Robson José do Amaral. Parabéns, cara. Cara, muito obrigado. Tamo junto. só o Rogers começo. de Souza Martins. Sheila Parabéns, cara. Ramalho. Parabéns aí pelo resultado. Simone Kelly Ferreira. E aí? Parabéns. Simone Veloso Lima. Não tem fim. Parabéns, cara. Obrigado. Taniele Dias Almeida. Parabéns. Parabéns, viu? Tiago Zezília Schmidt. Parabéns. Olha lá, ó. Parabéns, viu? Tony Hajime Watanabe. Parabéns. Tudo bom.
Parabéns. Wallace Tavares Barbosa. Parabéns, cara. Boa. O último dos 10 mil? Último. Aí, parabéns, cara. Valeu, cara. Obrigado. Tamo junto. Massa. Muito massa. Pessoal, placa do 50K, tá? Ana Carolina Cassave Notes. Marcondes Nolácio. André Valdevite dos Santos. Anne Caroline Aí da sim. Silva. aí, Beatriz. Parabéns, cara. Beatriz e Gabriel. Tamo junto, parabéns. Mano. Bela blusa. Bruno de Melo Ribeiro. Duane Lopes Parabéns, Neri. viu? Eduarda Viana Ribas. Eduardo de Oliveira Pulou Júnior. de 10 para 50 já? Boa. Placa, pode levar. Parabéns, moço. Raniele de Lima. E aí, irmão? Parabéns, cara. Parabéns. Karine Aurélio. Tamo junto. Marcelo Aí, Monteiro tudo bem? Domingues. Do Joia. Parabéns. Márcio de Moura Martins. E aí? Parabéns, irmão. Opa! Aí, opa! Parabéns, viu? Mércia E aí, irmão? Creles. Parabéns, cara. Boa. Miqueias Costa. Parabéns. Boa. E resto. Miss E aí, Irlana É isso aí, de irmão. Brito Parabéns, cara. Guedes. Tamo junto, mano. Aí sim, agora sim. Aham, mas, pô, Natália Pereira da Silva. tudo bem. Parabéns, viu? E aí, irmão? Neide e Parabéns, Luiz cara. Eduardo. Valeu. Aê. Paulo Tudo José bem, tudo bem. Moreira. Parabéns, parabéns, parabéns. Pedro Ataíde Martins Silva. Parabéns, parabéns. Muito bom. Em busca de 5, hein? Thalita Pereira Parabéns. Cardoso. E aí, mano? Parabéns, cara. E aí, irmão? Certo? Até na 10 de 1 milhão, hein? É isso aí, é o próximo passo. Parabéns. Multiplica. Pessoal da placa de 100K. Alex Júnior Cardoso. Fazer 100 mil agora, 100 mil.
Augusto de Agostini. Até o pessoal. Camila Fernanda da Silva. Aí, parceiro. Parabéns, cara. Valeu. Kátia Lourenço Magno. Valeu. Cláudio Júnior. Cristina Favaro Alves. Parabéns, viu? Guilherme Salvador da Parabéns. Cruz. E aí, bichão? Apareceu, pô? Jaqueline Alves de Cileia. Parabéns, irmão. Parabéns. Parabéns. E aí, irmão? Parabéns, cara. Júnior Staff. Aí, agora é palco atrás de palco, né? Toda a imersão. Karen Souza Afonso. Parabéns, viu? Bora. Luciano Aparecido da Silva. Aí sim, mano. Parabéns, cara. Parabéns. de você, cara. Bora, irmão. Bora. Tamo junto, cara. Obrigado. Tiago Tavares. E aí, cara? Parabéns, viu? Tudo bem. Robson Tiago de Oliveira Madeira. Aí, bicha. Bom demais, cara. Tamo junto. Jéssica Castanheiras. Parabéns, 45, cara. Tá maluco. Mas, porra, a placa. Valeu, irmão. Ó, a nossa mentora aí, ó, Jéssica Castanheira. Tudo bem? R$100.000 no mês. Tem que apresentar ela para quem muitos conhecem, né? Ela é a nossa pessoa que atende vocês no Máquina de Vender em Dólar. É a Jéssica. É a pessoa também que dá as mentorias individuais aí para nossa operação. E ela que toca a nossa operação que fatura 100K mês. Salva de palmas para ela. Obrigado, gente. Mas é isso aí, é confiar no processo. Passei meus desafios, passei toda a jornada, mas eu continuei acreditando e cheguei aqui e eu já visualizava isso e já visualizo o próximo nível, que a tendência é só crescer. E confiem no processo de vocês, sejam gratos, cuidem da mente, do corpo e do espírito e não tem como dar errado. Confia no processo. Tudo bem, parabéns. Multiplica. Multiplicadores da placa de 1 milhão. Simone Santos da Silva. Bruno Matos Santos. Douglas William Cordeiro Lira. E aí, parabéns. Multiplica. Essa placa só é foda pra levar embora no avião, né? Paulo César Souza Filho. Parabéns, irmão. Parabéns. Fafá Braga. Valeu. Parabéns, irmão. Aí, sua plaquinha. Guilherme Medeiros. Valeu.
Aí, Chão. Parabéns, cara. Alex, esse é difícil, hein? Alex Eiderscheid. Nossa senhora. Gastou o alemão aí. Ei, parabéns, cara. Leonardo Parabéns, Silva cara, Rodrigues. Lidiane de Oliveira. Aqui, ó. Marcos Valeu, irmão. Ney. Parabéns, cara. Tiago Mariano. Bom, hein? Anderson Madeira. Parabéns, cara. Rodrigo Kanashiro. Ô, Ney, isso aqui tá pequeno pra você, cara. Essa plaquinha aqui é pequena pra você. Abaixa um pouquinho, aqui, ó. Douglas e Paula. Tamo junto, cara. Parabéns. Boa. Beleza. Tiago Ricardo dos Santos. Valeu, irmão. Parabéns. Aí sim! Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns, casal. Marcos Vinícius Pereira. Bom demais. Valeu, mano. Multiplica, bichão. Bom demais, cara. Parabéns. Aê, tudo bem? João tudo bem? Victor Loenert. Vamos segurar a placa? Valeu, Felipe obrigado. Bezerra. Aí sim, parceiro. Beleza, cara. Bora. Dirlan de Souza Lima. E aí, irmão? Beleza? Parabéns, cara. Tailan Ferreira da Silva. Beleza, irmão. Tiago Vinícius e Rafael Rodrigues. E aí, Ilan? Parabéns, cara. Bom demais te ver. Parabéns, mano. Robson Abreu e Yuri Ferreira. Aí sim, cara. Chegamos. Bom demais, mano. E aí, bichão? Beleza? Essa plaquinha, ela tem um peso muito especial. Eu acho que todo mundo aqui tem sua história triste, tá? Eu não vou falar isso para me vitimizar de maneira alguma, mas eu comecei com R$400 que eu tirava de um Bolsa Família. E eu morava num quartinho na casa dos pais da minha esposa, quando eu comecei. Eu fiquei 5 meses sem fazer uma venda, até começar a encontrar meus primeiros resultados. E quando encontrei meus primeiros resultados, eu fiquei muito tempo travado em um resultado limitado, que não me permitia ir além, e eu sempre fui cercado de um network onde as pessoas faturavam muito mais. Por exemplo, um resultado que eu tinha muito como meta também, que era o de 100K. Eu fiquei muito tempo travado em 20, 30, 20, 30. E as imersões do Caio, elas foram fundamentais nisso para mim e para o Rafa também. A minha primeira imersão foi em junho do ano passado.
E quando eu vim para ela, eu vim para a imersão, eu ainda estava fazendo 10, 5K no mês. Eu vim para a imersão, absorvi o máximo do ambiente e eu voltei para casa liso, sem dinheiro. Mas com os insights que eu peguei da imersão, eu já cheguei e o primeiro dinheiro que eu peguei, eu já comecei a aplicar e meus resultados, imersão a imersão, eles foram dobrando. Aí eu vim na última imersão do ano passado e peguei a placa de 50. E agora eu estou pegando a placa de 1 milhão. Parabéns, irmão. Bela história, parabéns. E aí, irmão? Beleza? Parabéns, cara. Tamo junto. E aí, irmão? Parabéns, cara. Tamo junto, parabéns. Aí, paizão. É o motoboy que não falou nada no teu vídeo lá, mano. Todo mundo me zoando, mano. Tamo junto, irmão. Valeu. Placa de 2 milhões. 2 milhões. Quem gostaria de fazer 2 milhões? Heitor Guimarães. Sara Numeriano. Johnny Clay Paiva. Esse é o meu ratoeira. E aí, irmão? Beleza? Carlos Parabéns, Constantino Júnior. Na imersão passada, eu prometi que eu pegaria 2 milhões. Parabéns, viu? Você pegou quanto na última? 1 milhão. 1 milhão? De milhão a 1 milhão? 6 e 6? Bruno dos Anjos da Silva. E aí, meu querido? Beleza, irmão? Cara, bom demais. Sempre crescendo. Vinícius Braz Feliciano. Toda imersão sobe no palco, hein? O Carlão. E aí? Oi, linda. 18 contigo, filha? Tudo bem? Cadê a Catarina? O Carlos, ele ia palestrar nesse evento. Em outros eventos ele já falou, mas ele ia palestrar. Ele pegou a placa de uma vez 100 mil, agora de 2 milhões, um ano depois, né? Ele é o cara que eu tinha comentado que tinha sido o pior aluno. Por quê? Ele demorou 9 meses para fazer uma venda. E ele estava numa mentoria minha de mensal. E toda vez eu via ele na mentoria mensal, aí eu falava, e aí, Carlos? Ah, não fiz a venda ainda. Um mês depois, e aí, Carlos? Eu não fiz a venda ainda, cara, mas vai pro processo. Eu falei, tá, esse processo tá... Tem que confiar mesmo nesse processo seu. E o pior é que ele estava aplicando, esse era o pior, ele estava aplicando e estudando. Você via nele, pô, o cara comprou as mentorias mais caras que eu tinha. Tava fazendo, tinha um negócio, vendeu. Não, calma, daí, mais um mês, cadê Carlos? Cadê Carlos? Eu falei, amor, pra minha mulher, tem um rapaz lá que tá te deixando meio incomodado, cara. Eu tô ficando com vergonha porque eu tô abrindo a mentoria lá e todo mundo vendo, né? E tem um rapaz lá que não faz venda de jeito nenhum. Ela, por que será, amor? Eu falei, amor, não sei, que eu já passei tudo pra ele que tem que fazer, ele não vende. Sabe aquele caso, você fala, mano, não sei lá o que tá acontecendo com esse cara. 6 meses depois ele falou, Kai, o que você acha? Tem uma sociedade com um parceiro meu aqui, eu tô pensando em vender minha parte para viver do digital. Falei, viver do quê, caralho? Aí, né, aquela confusão, foi igual o caso do André, né? Cara, às vezes é melhor voltar pro seu emprego, dar uma resfriada. Aí o caso dele era tipo do André. Cara, será que eu falo pra ele aquilo que talvez eu faria? Não, cara, continuo acreditando, porque é uma fase peculiar do negócio, né? Vender o negócio agora, eu falei, faz o que seu coração manda, cara. Aí ele vendeu, foi pro digital. Foi mentoria. 9 meses depois, ele sumiu da mentoria, a mentoria encerrou. Fiquei com esse marco registrado. Pro mentor é ruim, tá? A pessoa que aplica e não gera resultado, pro mentor é ruim. A gente carrega Eu não tenho responsabilidade, mas a gente carrega a vontade de fazer o cara... Você vê o cara fazendo, o cara não vai. Vê o cara fazendo, o cara não vai. Cara, a gente torce também, né? Tem a torcida. Não é a minha reputação, é a minha torcida. Aí Beleza, passou 3 meses, 4 meses, alguém mencionou ele no meu direct, que ele tinha feito sei lá quantos mil reais. Eu falei, o Carlos?
caraca, mandei pra ele, ô, e aí? Ele, e aí, cara? Demorei 9 meses para fazer uma venda, mas fiz 400 mil em 4 meses. Falei, cara... Um ano depois, 2 milhões. Isso aí, um ano depois. Foi na imersão de maio do ano passado, essa história aí. E eu peguei Maio a do de ano 100, passado. Peguei a de 100, aí do final do ano a de 1 milhão e agora de 2. Mas já tô perto de 3 já. Parabéns, mano, parabéns. Multiplica, multiplica. São as histórias que nos deixam, faz a gente repensar o nosso processo. Nós temos pressa demais. Igual, o caso dele, eu sempre falo, foi o oposto demais também, né? Não precisava ser tão oposto assim. Mas ele veio para nos ensinar, cara. Toda a história vem para nos ensinar. A Neide vem para nos ensinar. A história do Carlos, eu sempre vou contar ela, sempre. 10 imersões depois eu vou falar, teve um cara. Ou seja, o seu processo pode virar inspiração para um monte de gente pro resto da vida. Não desistiu. É sobre isso. E tomou decisões na fase pior, tudo dando errado. Eu quero vender meu negócio ainda. Parabéns, cara. Parabéns. Eu vou ter oportunidade de contar com detalhes aqui Na a minha próxima. história na próxima. Isso aí. Tamo junto, cara. Bora pra foto? Obrigado. Vamos. Vem, filhão. Olha pra foto da tia ali. Luiz Roberto Novaes Marques. Você também, se eu me lembro bem, nós estamos uns 3 anos juntos já. Eu lembro de uma live que eu fiz com você, que você bateu quanto? 2024, eu tinha feito 22 Foi mil. 24? Nossa, parece que... fevereiro. Era um baita de um cagão. Tô até com medo de perguntar pra ele aqui o que eu quero perguntar. Ele chegou a bater 100 mil no mês e trabalhando ainda. Ganhando, quanto você ganhava? Eu fazia, num ano dava 100 mil, vai, mais ou menos 8 mil, mais ou menos. Ele fazendo 100 mil no mês na internet, ele tava trabalhando ainda. Eu, desgramado, vai logo, cara. Aí, eu falei isso pra você quando você fez 30 mil, né? Falei, cara, tá na hora de você criar um plano pra sair, pra focar, pra crescer. Sei lá, 6 meses depois ele pegou a placa de 100 mil. Eu perguntei, agora foi? Não, ainda tô lá, vou mal um pouco. Vou apertar agora foi? Agora foi, né? Pô? Cara, na verdade, tipo assim, abriu o processo, né? Eu era concursado. Aí abriu o processo lá para desligamento, né? Aí eu falei, cara, acho que tá na hora, né? Aí, beleza, eu saí. Aí saiu o resultado, foi na última imersão. Eu tava em Balneário. Aí chegou o e-mail, falando, não, parabéns, você vai ser desligado, tá? Eu só vi aqui no RH dia 9 de dezembro. Que delícia, Luiz Abrado, hein? Fora. Cara, e a sensação é muito boa, assim, de liberdade. Você pode fazer metade do que você fazia, que compensa muito. Mas tamo aí, ó. Obrigadão, cara. Tamo junto, cara. Como tá você? Tamo junto, irmão. E aí, meu parceiro? Beleza? Você também tem só pra galera lembrar aqui. Eu vou lembrando das histórias do palco, tá? E as histórias que vocês me contam estão sempre... A pessoa pegou de 10, pegou de 50, de 100, eu vou lembrando. Eu não lembro exatamente, mas você tem algum caso que você tava X mil e foi muito rápido. Como é que foi os números? Tem alguma explosão no seu meio aí, né? Eu fiquei em 2023 10 mil negativo, desde que eu comecei no GPA e na jornada lá em fevereiro, né? Fiquei o ano todo 10 mil negativo. Aí quando foi na imersão de maio do ano passado, eu peguei a placa de 10K. E na de novembro eu peguei a de 1 milhão e agora eu tô pegando a de 2. Caraca. Um ano depois, 2 milhões. De 6 meses, olha o gráfico que eu expliquei para vocês de exponencialidade. Lembra do gráfico? Como funciona a internet? Ele pegou 10 mil numa imersão, 1 milhão 6 meses depois, 2 milhões 6 meses depois. A exponencialidade do resultado. Parabéns, cara. É o poder da escala, né? Do digital. Poder da escala. Parabéns, irmão. Multiplica! Alguém gostaria de ganhar 5 milhões? Leonardo Oliveira Lemos. São mais de 100 milhões em comissões que nós estamos distribuindo aqui. Tem? Pensa assim, ó, as pessoas aqui juntas geraram mais de 100 milhões de reais em vendas para um mercado saturado esse ano.
Milson de Campos. Parabéns, cara. Tarcísio Lino Barroso. Parabéns. Parabéns, cara. Beleza? Parabéns, irmão. Lincoln Varandas. Aê, bichão. O pai do ano. Beleza, cara? Parabéns, irmão. Tamo junto. Ah, obrigado, lindeza. Obrigado. Parabéns, cara. Obrigado, viu? Vamos tirar uma foto? Parabéns, irmão. Multiplica! É. 10 milhões. Eduardo Colaut. É só porque não tem placa maior, viu? Ele já pediu, não tem uma maior. Não, é de 10 nós estamos no teto. Né, parceiro? Aí, ó. Pega aí, vê se você aguenta. Aguenta, rapaz. Bora tirar foto? Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Mayara.